Escute isso. No sonho estávamos todos em casa. Minha mãe estava limpando e meu pai estava jogando esses joguinhos. Minha irmã mais nova e meu irmão estavam brincando no quarto com seus brinquedos. E eu estava no meu quarto com a minha irmã mais velha. Estávamos nos preparando para a escola. E era como eu escutei uma sirene como essas que eles tocam antes de ter um tornado. E o céu estava vermelho. Estava como se estivesse pegando fogo. E então, a sirene disparou. Então o meu pai, foi para o quarto dele e pegou 2 armas, uma para ele e outra para minha mãe. E nós entramos no carro e começamos a dirigir na estrada para ver o que estava acontecendo. E então havia essas pessoas estranhas, pareciam demônios. E então, eles pareciam que tinham um rosto cinza. Parecia que era marrom. E então eu vi roupas no chão, como roupas humanas. Roupas assim. E eu e minha mãe estávamos no carro. E então paramos o carro completamente. E então você começou a desaparecer. E eu falei: mãe, o que você está fazendo? E então você começou a desaparecer. E eu fiquei: para onde você vai? E você disse: eu vou subir para o céu. E então o meu pai também desapareceu. E a Lilian, a minha irmã mais velha, e também a Lilian, a minha irmã mais velha, e o Octavian, o meu irmão mais novo, e eu também desapareci. Como se a 2 metros, um pouquinho acima do chão, nós já estávamos com outro corpo, como se fosse um corpo claro, e fomos para o paraíso. Era como se nós estivéssemos com roupas brancas, e ninguém podia ver as nossas entranhas, e tudo mais. E o interessante é que no paraíso, então apareceu uma mesa longa e dourada, do tamanho de uma mesa que cabia todo mundo, o mundo inteiro. Era tipo dourado, prateado, marrom. E Deus, ele estava sentado bem na ponta daquela mesa. E havia isso. E ele estava usando uma coroa de ouro na cabeça, como uma daquelas coroas que você usa. E ele estava usando. E as pessoas que estavam compartilhando o Evangelho e transmitindo para as outras pessoas, como essa garota, o seu nome é Keila, ela estava lá. Ela estava lá com a sua equipe, eu a vi. E parecia que ela ganhou uma das coroas. E outras pessoas também ganharam alguma daquelas coroas. Pessoas que estavam compartilhando o Evangelho com outras pessoas, pessoas que não conheciam a Deus,
para que eles pudessem ir para o céu. Eles ganharam também. E isso aconteceu naquela mesa dourada e prateada. E naquela mesa tinha leite, tinha mel, tinha uvas, pão, vinho, leite, eu falei. Deixa eu ver se eu me esqueci. Mel, eu acho que já falei também. E é isso. E todos nós comemos e bebemos. E coisa assim. E então Deus colocou uma imagem em nossa mente. E colocou como se fosse em nossa cabeça. E usou como se fosse com os nossos olhos espirituais. E nós podemos ver a terra que nós deixamos para trás. E Ele nos mostrou uma imagem da terra que aconteceria com todas as pessoas que ficaram na tribulação de 7 anos. E Ele estava mostrando isso para todo mundo. Ele estava mostrando a todos. Deus, Ele estava mostrando, Ele mostraria a todos, porque então eles saberiam que se fossem deixados para trás, isso seria o que aconteceria, como se Ele estivesse dando um exemplo a todos os outros, o que aconteceria na terra se fôssemos deixados para trás. E então, Deus, antes de nós comermos, Ele orou. E Ele fez uma oração. E então todos nós conversamos. E coisas assim. E então, Ele criou uma nova terra. E então nós pudemos ir para essa nova terra. E então acabou. E eu acordei, e eu fiquei muito feliz. Eu fiquei tão alegre e feliz, e tudo mais. E depois do sonho, eu fiquei com um corpo um pouco dolorido. Eu esqueci também de falar que Deus, Ele estava usando roupas elegantes, como se estivesse usando roupas elegantes. Como se fosse branco, cinza e marrom. As mangas eram brancas. E a roupa, a peça longa, era marrom. E então, a coisa de cima que ele usava aqui, que cobria o pescoço dele, era branca. E os ombros eram brancos. E o seu cabelo era castanho. O rosto dele era como se parecia bronzeado. E os seus olhos eram dourados. Irmãos, agora é a mãe dela que está falando. Uau, isso é incrível. Tudo bem, pessoal. Esse foi o sonho da minha filha. Esse sonho foi ontem à noite. E agora eu vou deixar vocês ouvirem um sonho da minha filha mais velha. Ela vai mostrar o que ela escreveu cerca de uma semana atrás. Isso foi antes desse sonho de arrebatamento. Diga tchau para as pessoas.